dia, feliz sábado, que dia feliz! Hoje não podemos estar juntos na igreja, mas na sua casa podemos adorar ao nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma escola sabatina. E que abençoe nossos familiares. E que esse dia hoje seja abençoado. No nome de Jesus, amém. Querido Papai do Céu, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe esse dia e mais um sábado, ó Pai, para nos santificar. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor guardasse mais um dia, que é o teu dia, ó Deus. Nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, meninos e meninas dos primários, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Nós estamos iniciando hoje um novo trimestre e agora vocês vão pegar a lição de vocês. Pega aqui, ó, na parte de trás e vocês vão ver a divisão que as nossas ofertas vão contribuir e também as histórias que nós vamos conhecer. São aqui, ó, da divisão transeuropeia. E da divisão transeuropeia, nós vamos contribuir para 3 projetos. As nossas ofertas vão ser levadas para 3 projetos que são abrir um centro de influências em Sortland, na Noruega. Eu já expliquei para vocês o que é um centro de influência, né? Estabelecer uma igreja em Nova Belgrado, na Sérvia, e construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, no Chipre. E aí vocês já sabem que vocês vão precisar conversar com a família de vocês para entender a melhor forma de ofertar e dizimar. Vocês têm aquelas opções. 1. Guardar em segurança o dinheiro que é de Jesus, a oferta para Jesus. Lembrando que na igreja o pastor Daniel está fazendo plantões para poder receber essas ofertas. Ou fazer uma transferência na conta bancária da igreja ou ainda usar o aplicativo 7Me. Aí fica por conta da decisão da família
família de vocês, ok? Vamos agora ouvir uma nova história deste novo trimestre. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Bom dia, o meu nome é Jasper e vocês já me conhecem. Hoje eu estou contando a história do informativo desta semana. Vem de lá da Transeuropeia e o nome do título é Não Temas. Agora eu vou contar a história de uma menina chamada Rebeca. Ela mora lá na Estônia. Bem aqui é a Estônia. E ela estava passando as férias lá na casa dos avós e de outros parentes. Então, aí quando ela voltou para casa, ela se lembrou de uma menininha da escola que tinha falado uma coisa que ela não gostou. E ela estava com medo de voltar para as aulas porque aquela menina não ia ser legal com ela de novo. Então aí ela compartilhou isso com a mãe e a mãe, ela também tinha uma notícia que a deixava preocupada. E a mãe falou: filha, eu também tenho uma notícia. Eu vou ser agora enfermeira. Então, como a mãe ela não sabia falar no inglês direito, a mãe também estava muito preocupada. Então elas oraram e se lembraram do verso de Isaías 41:10, que é: Não temas, pois estou com você. Não tenhas medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então aí elas oravam esse verso todo o dia quando oravam. Então elas oraram todo dia, no jantar, no jejum. Então aí voltaram às aulas de Rebeca. Então Rebeca se encontrou com aquela menina de novo, mas ela não foi mais maltratada, pois aquela menina ela estava sendo legal. Ela não falou nenhuma palavra que machucasse ela, pois ela foi até gentil. Gente, dê uma olhada na Rebeca e sua mãe estudando o verso. Guarda, sestmiga. Sestminalačinoga. Rapporta döve. Sestminalačinoga. Ma teen su tugevaks. Ma aitan sind. Ma toetan sind. Ma õiguse parema käega. Ja. Gente, sejam generosos porque a oferta desse trimestre vai ajudar a construir um centro comunitário lá na cidade da Rebeca. E para que mais pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que responde às orações. Chegamos naquele momento tão especial da Escola Sabatina, que é o estudo da lição. Mas antes de começarmos a história desta semana, vamos fazer aquela atividade que nós sempre fazemos? Para isso, eu já pedi para os pais de vocês no grupo do WhatsApp para separar uma bandeja, uma jarra com água ou com suco e copos. Por favor, se puder ser copo de plástico ou copo descartável, é até melhor para essa atividade, tá bom? Agora que vocês estão com os elementos nas mãos, vamos fazer o seguinte. Faça de conta que você é um garçom de um restaurante. E você, com toda a pompa de um garçom, vai servir os seus pais, seu irmão ou quem estiver na sua casa. Vai servir aquela água. Depois que você fizer isso, eu quero que você analise comigo essa atividade. Como você se sentiu servindo uma outra pessoa? Como você acha que as pessoas na sua casa se sentiram sendo servidas por você?
A história de hoje fala exatamente sobre serviço. As histórias do mês de abril são todas sobre serviço e nós vamos aprender que uma comunidade cristã aprende a servir e é dessa forma que nós demonstramos o amor de Jesus às outras pessoas. Jesus ensinou o princípio do serviço em diversas ocasiões na Bíblia. E a história de hoje fala justamente sobre isso. Jesus, o servo. Imaginem vocês a seguinte situação. Uma rua bem empoeirada. Se for aqui em Belém ou em Ananindeua, se estiver chovendo vai estar barro. Se não estiver chovendo vai estar bastante pó. Pensa numa rua sem pavimento. E você está caminhando nesta rua de chinelo ou de sandália. Se tiver sem chuva, o teu pé vai suando e aquela terra, aquela poeira vai entrando, vai virando um barrinho. Ou se tiver molhada a terra de uma chuva, vai virar aquele lodo, aquela coisa suja, né? Aí você chega na sua casa com os pés sujos e deixa o sapato pro lado de fora, óbvio, porque senão vai sujar a casa. Mas os seus pés continuam sujos. O que acontece se você pisar naquele teu piso lindo, limpinho que a mamãe ou o papai deixaram lá arrumados, limpinhos para você? Vai ficar sujo, não é? Vai ficar marcado, não é? Pois é. A história que nós vamos ouvir fala algo parecido com isso de lavar os pés. Acontece que essa história ocorreu assim num período mais ou menos como o nosso, em abril. Era um período de Páscoa. E Jesus, lembram da Páscoa? A Páscoa, aquela do Egito, quando o povo de Israel foi libertado do Egito, era essa a Páscoa que Jesus comemorava. Aquela Páscoa, as 10 pragas, a última praga foi quando tinha que passar o sangue do cordeiro no umbral da porta para que o filho primogênito fosse salvo. Os israelitas celebram essa Páscoa até hoje, porque eles se lembram do milagre do anjo da morte que passou pelas suas casas e deixou livre o filho primogênito. Então, hoje eles ainda celebram isso e Jesus, naquele período, estava celebrando este momento de Páscoa. Acontece que ele preparou uma linda ceia para os seus discípulos. E era costume da época, nas casas, ter um servo. E o serviço dessa pessoa era justamente lavar os pés de quem chegava em casa. E quando Jesus preparou aquela ceia, ele não tinha um servo para fazer isso. Então os discípulos chegaram, sem lavar os pés, se sentaram em volta da mesa. E Pedro ficou pensando, Pedro, o mais impulsivo, né? Ficou pensando, peraí, a gente não tem um servo para lavar os nossos pés, como é que nós vamos entrar, como é que nós vamos participar da ceia com os pés sujos? Era muito importante naquela época ter os pés limpos ao entrar em casa. Era mais do que um sinal de higiene, era um costume deles, eles precisavam ter os pés limpos, significava uma pureza naquele momento, principalmente antes de uma refeição. Então, foi quando Jesus chegou, pegou uma bacia, colocou a água dentro da bacia e chamou os seus discípulos. Ele deve ter pego uma toalha, talvez amarrado na cintura, talvez então só deixado de lado porque ele ia precisar daquela toalha. E pediu para os seus discípulos para que se sentassem à beira daquela bacia para que ele lhes lavasse os pés. Muito estranha aquela atitude. E novamente Pedro pensou, não, Jesus é importante demais para eu permitir que ele lave os meus pés. E ele falou, Jesus, quem vai lavar os pés? E Jesus respondeu, Pedro, por favor, talvez Jesus tenha até segurado já os pés de Pedro e falando, Pedro, por favor, deixa que eu lave os seus pés. Jesus sabia exatamente o que Pedro estava pensando. Ele viu aquela reação de Pedro, algo estranho acontecendo, e ele falou, Pedro, talvez hoje você não compreenda o que está acontecendo aqui, mas é preciso que eu lhe lave os pés para que você entenda o que eu quero lhe ensinar. E Pedro falou, não, Senhor. Pedro amava muito Jesus. Pedro não queria ver Jesus como um servo. Ele falou, não, Jesus, eu não posso lhe permitir que o Senhor me lave os pés. Então Jesus respondeu, Pedro, se eu não lhe lavar os pés, você não pode ser considerado um filho meu. Imediatamente Pedro, com aquele amor imenso que ele sentia, falou, Senhor, se for dessa forma, então lave também as minhas mãos, lave a minha cabeça. Ele tinha um amor tão grande por Jesus que ele queria pertencer a Jesus, à família de Jesus. E naquela ocasião,
Jesus lavou os pés de Pedro e dos outros discípulos, demonstrando que alguém grande, alguém com poder, poderia fazer um serviço que era considerado humilhante, mas que era um serviço muito importante. Jesus, ele fez isso tudo por um exemplo que ele queria nos mostrar, que nós devemos demonstrar amor, o amor dele para com os outros, demonstrar o serviço para com os outros. Talvez você já tenha visto seus pais participando dessa cerimônia na igreja, talvez você já tenha idade para participar também do lava-pés na igreja. Então agora você já sabe o porquê que isso acontece, porque Jesus queria dar o exemplo de serviço cristão, de servir aos outros com amor. A nossa mensagem de hoje diz que nós mostramos o amor, nós mostramos que amamos a Deus quando servimos os outros. Vamos repetir comigo? Mostramos que amamos a Deus quando servimos os outros. E o nosso verso está na Bíblia, no livro de João, capítulo 13, versículo 14, e diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vamos repetir comigo? Eu vou falar e você fala em seguida, ok? Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João 13, 14. É esse o verso que você vai ouvir e vai ler e vai repetir durante toda a semana no seu estudo da lição. Nós devemos aprender com o exemplo de Jesus o quanto nós podemos fazer pela comunidade. Nós estamos vivendo num período bem complicado, bem diferente, vocês já perceberam. Estamos ficando em casa por medidas de segurança e enquanto isso, muitas famílias lá fora estão precisando da nossa ajuda. Alguns pais de famílias que ou já perderam o emprego ou que não têm condições de trabalhar e com isso não têm condições de manter a família, precisam da nossa ajuda. Você sabia que a nossa igreja está arrecadando mantimentos para servir a comunidade? Essa é uma forma muito maravilhosa que nós temos de ajudar os outros. E também precisamos nos lembrar que devemos servir não só em momentos de necessidade, devemos servir os nossos familiares, os nossos colegas na escola, devemos servir aos outros com amor, nunca esperando alguma coisa em troca. Agora me responda, por que será que os discípulos chegaram, se sentaram e ninguém se propôs a lavar os pés uns dos outros? Dou um tempo para essa resposta. Eu sugiro que eles não tenham feito isso porque não era um costume eles fazerem algo assim. Era naquela época costume ter um servo para fazer isso. Agora, por que foi que Jesus, alguém tão importante, se colocou nessa posição de servo? Porque ele queria nos dar um exemplo, não é? E por que foi que Pedro se negou que Jesus lavasse-lhe os pés? Porque Pedro amava tanto a Jesus que não podia aceitar que Jesus se colocasse naquela posição. Mas foi então que Pedro entendeu que não só os pés, mas as mãos e a própria cabeça, ele deveria ser lavado com a graça de Jesus. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe durante toda essa semana e que o estudo dessa lição nos ensine e nos encoraje a servir aos outros. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque temos inúmeras lições onde o Senhor nos ensina como servir aos outros com amor. Por favor, Senhor, abra o nosso coração, que nós possamos servir as pessoas, demonstrando para aqueles que não te conhecem o seu grande amor. Talvez apenas com as nossas atitudes é que essas pessoas possam te conhecer um dia. Pai querido, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A Escola Sabatina chega ao fim agora, então tenham um bom estudo durante a semana e até o próximo sábado.